Terra, eu não acredito que eu tô de volta para falar sobre o mesmo assunto novamente, sobre a polêmica envolvendo a Crunchyroll e os fansubs. Eu vou voltar a falar sobre isso porque surgiram umas coisas muito curiosas que eu gostaria de comentar. A discussão foi tomando um novo rumo e começou a ser discutida a existência de propriedade intelectual. E é nesse assunto que eu quero entrar aqui no vídeo. Eu gostaria de pedir que antes de você argumentar, criticando alguma coisa que eu falei, você assistisse o meu vídeo até o final, porque lá no meu outro vídeo teve muita gente comentando que claramente não ouviu todos os meus argumentos. No vídeo anterior eu já dei a minha opinião sobre isso. O que eu vou falar agora não é a minha opinião. Eu vou esclarecer alguns argumentos que estão sendo utilizados dos dois lados. Para resumir a minha opinião, que foi dada no vídeo anterior, eu basicamente acredito que quem pode pagar, deve pagar. Simplesmente, gente, porque é assim que a indústria funciona. Se não tem lucro, a empresa não produz os animes, não lança uma nova temporada. E também vale para distribuição no Brasil. Ou seja, se você não paga pelos produtos que estão sendo licenciados aqui, você não incentiva que novos produtos cheguem ao Brasil. Então eu acho que quem pode, deve apoiar. Só que eu fiquei muito pistola da vida também com um monte de youtubers que falaram que qualquer um pode pagar R$25, que é um absurdo quem tá consumindo da maneira pirata. Gente, em que país vocês vivem para dizer que qualquer um pode pagar R$25? Sério, eu vi muito poucos youtubers que foram ponderados nesse aspecto, que souberam dizer que realmente não é todo mundo que pode, até porque tem gente que adolescentes são os pais que pagam e tudo mais. Mas eu vi muitos outros aí tratarem isso como uma questão óbvia, tipo, como assim você não pode pagar a Crunchyroll? Eu expliquei lá no meu outro vídeo que você não deve considerar uma assinatura isolada, e sim um conjunto de assinaturas que o nosso modo de vida acaba nos obrigando a ter. Então, se você for pensar em tudo que você precisa assinar, a Cartoon Network para assistir o Dragon Ball dublado, a Crunchyroll, a Netflix para ver suas séries e etc., você vai acabar assinando um monte de coisas e o salário mínimo de menos de R$1.000 não dá conta disso. Aliás, as pessoas não conseguem diferenciar o orçamento diário no planejamento da economia doméstica das despesas fixas de final do mês, onde as assinaturas entram. Mesmo se você pensar numa assinatura só de R$25, ela entrando numa cota que vem conta de luz, conta de telefone e aluguel da casa que a pessoa mora, internet, etc., esses R$25 acabam pesando sim, mesmo que seja o preço de um lanche no fast food. Porque o que acontece muitas vezes no Brasil é que famílias acabam deixando atrasar várias contas e esperar seus serviços serem quase cortados para poder terem dinheiro para o lazer do dia a dia, para poder saírem e socializarem, porque a vida precisa disso para ser digna. Então atrasa a conta de luz, atrasa o aluguel, até quase ser despejado ou a conta ser quase cortada. Isso quando não é cortado ou quando as pessoas não são despejadas e vão mudando de casa o tempo todo. Gente, é simplesmente o salário mínimo no Brasil que não dá conta disso, ok? Tendo dito isso, já esclareci o meu principal ponto do outro vídeo, que é o fato de que realmente nem todo mundo pode pagar. E para resumir a minha opinião no último vídeo, eu terminei criticando o fato de que as empresas que distribuem esses animes de forma ilegal estão lucrando com isso. E se elas fazem pro bem das pessoas que não têm condições de assinar, elas não deveriam lucrar. E aí a gente entra no tema desse vídeo, que são os argumentos que as pessoas estão usando baseados na não existência da propriedade intelectual. O que eu pude perceber é o seguinte: tem muita gente comentando que propriedade intelectual não existe, argumentando que é por causa do livre mercado, e ao mesmo tempo dizendo que nem todo mundo pode pagar. Peraí, gente, ou você defende o livre mercado, ou você defende a ideia de que nem todo mundo pode pagar e por isso as pessoas têm que ter acesso. As duas coisas não dá. E é aí que você esbarra numa coisa sensacional que eu fiquei muito feliz de ver. Sabe aquela ideia de que os extremos convergem? Ou seja, quando você tem duas ideologias diferentes e elas vão se extremando, chega a um ponto de que elas têm muita coisa em comum? Pois é, este é um belo exemplo disso. Você pode encontrar críticas à ideia de propriedade intelectual no site do Instituto Mises, que é praticamente uma bíblia e agora dessa galera de direita, e você também pode encontrar críticas à propriedade intelectual no site marxismo.org. Olha que maravilhoso! Agora, eu tô aqui para esclarecer você que tá aí perdido, que tá aí confuso, dizendo que nem todo mundo tem dinheiro para pagar e ao mesmo tempo dizendo que você é a favor do livre mercado. Bom, escolhe um lado dessa história. Muita gente está questionando a legitimidade dessa questão sobre a existência da propriedade intelectual. Galera, essa discussão é legítima, tanto que você pode encontrar ela em várias ideologias divergentes ao mesmo tempo. É
É uma discussão presente na academia, existem muitos trabalhos acadêmicos sobre isso, então é um debate para ser levado a sério, não é uma coisa para se fazer chacota. Realmente o conceito por trás de propriedade intelectual é questionável, só que a galera está confundindo o debate sobre propriedade intelectual deveria ou não existir com um debate sobre propriedade intelectual existe ou não. Entende que discutir se deveria existir é diferente de discutir se existe? Porque, para todos os efeitos, no nosso sistema econômico e no nosso ordenamento jurídico, bem como no do Japão, onde os animes são feitos, propriedade intelectual existe sim, como na maioria dos países do mundo. Então, galera, o que a Crunchyroll está fazendo está totalmente no direito dela, dentro da lei. E por mais que vocês acreditem ideologicamente na ideia do livre mercado, ele não existe diante da lei, você tem que ter consciência disso. Você pode sim consumir a pirataria com esse argumento, isso legitima suas atitudes, porém você não pode querer achar que a empresa está errada por estar agindo de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Agora, deixa eu conceituar rapidamente a ideia de propriedade intelectual e falar um pouco sobre os argumentos pelo qual ela não deveria existir. Propriedade intelectual é a propriedade privada em cima de ideias que podem ser inovações ou produtos artísticos culturais. Nem sempre existiu um direito em cima desse tipo de propriedade. Isso surgiu junto com o avanço do liberalismo clássico. Por isso que é até estranho uma crítica a isso, tá no site do Instituto Mises. Porque o liberalismo clássico acaba tendo muita coisa divergente com o anarcocapitalismo, que seria essa ideia muito radical de que propriedade intelectual não existe e qualquer pessoa é livre para lucrar em cima de qualquer trabalho. Porque, na verdade, esse conceito de privatizar uma ideia, ou seja, de tornar uma ideia um produto para se lucrar em cima dele, surgiu justamente na máxima do capitalismo e do liberalismo clássico. É por isso que você pode encontrar o marxismo fazendo críticas à propriedade intelectual, já que ela é uma forma de propriedade privada que faz com que se criem patentes e direitos privados sobre inovações e bens culturais e artísticos que para o marxismo deveria ser do acesso de todos. Já para o neoliberalismo, do anarcocapitalismo, a ideia é que qualquer um poderia lucrar em cima disso. Ou seja, nada é de ninguém. Para uns, nada é de ninguém, ninguém lucra com isso, e para outros, nada é de ninguém, qualquer um pode lucrar com qualquer coisa. Porém, por mais que o lado que eu defenda seja aquele de que muita gente não tem poder aquisitivo para acessar esses bens culturais, e para mim, bens culturais são diferentes de bens materiais, ok? Como eu disse no vídeo anterior, não é a mesma coisa que você querer uma bolsa ou um tênis e você não ter dinheiro para comprar. São bens culturais, livros, filmes e outros bens culturais, eu acho que deveriam ter o acesso facilitado para todas as pessoas. Agora, por mais que eu defenda isso, eu acabei usando no meu outro vídeo alguns argumentos que estão inclusive lá no site do Instituto Mises. Ou seja, alguns argumentos que são usados pelo próprio anarcocapitalismo. Que foi o argumento de que a indústria fonográfica teve que se adaptar por causa da pirataria. E hoje ela consegue lucrar? Consegue. Porém, ela lucra menos. E quem dita a maneira como ela lucra é o consumidor. Isso acabou sendo benéfico para o consumidor e a empresa continua existindo e tendo seu lucro e a sua produção. Ou seja, foi benéfico para todo mundo. E é isso que esse livre mercado acaba acreditando, que a pirataria acaba impactando de maneira positiva no mercado para a própria empresa e para o consumidor. Não é uma ideia totalmente descartável, tá? Eu concordo em partes com isso. Inclusive, esse argumento da indústria fonográfica foi um argumento que eu usei no meu vídeo anterior. Mas, enfim, são coisas que têm embasamento, tem estudos sobre isso, inclusive estudos que indicam que a pirataria impacta positivamente para os próprios produtores e para a própria indústria. Eu vou colocar vários links de apoio às coisas que eu tô falando aí na descrição. Por isso que é totalmente discutível sim, se a Crunchyroll tá dando um tiro no pé. Não só a Crunchyroll isoladamente, como todo o combate à pirataria. Muita gente vai achar que isso é um tiro no pé, embasado sim em muitas pesquisas, embasada em muita coisa real. Não é invenção da cabeça de ninguém, nem é algo ridicularizável. Claro que tem gente que só tá falando por falar, né? Que não tem um mínimo de embasamento sobre isso. É para isso que serve esse meu vídeo, para que você possa se embasar e a partir de então falar sobre isso de forma embasada. E eu tô dando um embasamento para qualquer um dos lados, tanto para quem tá defendendo o livre mercado, quanto para quem tá defendendo a distribuição para quem não tem condições financeiras, tanto para quem tá defendendo o que a Crunchyroll tá fazendo. Eu tô dando embasamento pra tudo. Porque afinal, por mais que você possa discutir se a Crunchyroll tá dando um tiro no pé ou não, o que ela está fazendo não deixa de ser legal. Legal que eu digo no sentido da lei, tá? Ela tem todo o direito de fazer isso.
Lembrando, gente, o nosso sistema econômico não é o anarcocapitalismo e o nosso ordenamento jurídico reconhece, sim, a existência de direito à propriedade intelectual. Por mais que no campo acadêmico ou no campo das ideias e da moral a gente possa questionar se isso deveria ou não existir, o que é uma discussão diferente de se existe ou não, porque existe. Deu para entender? Ficou confuso. Mas enfim, galera, mesmo acreditando que a pirataria pode vir a beneficiar a indústria, você sabe o que também beneficia a indústria? O seu dinheiro. Pois é. Então, se você tem condições de colaborar com a indústria, é muito positivo também que você faça. A pirataria realmente deve ficar para aquelas pessoas que não têm condições. Porque assim as duas coisas acabam impactando no mercado, vai. Se você é a pessoa que acredita que a pirataria impacta positivamente, deixe que aqueles que não têm condições de adquirir consumam a pirataria, causando esse lado do impacto positivo. Enquanto você que tem poder aquisitivo, cause o outro lado do impacto positivo, que também existe. Afinal, todos esses estudos que falam que a pirataria impacta positivamente é justamente porque ela acaba incentivando o consumo oficial, ou seja, acaba incentivando que muitas pessoas acabem assinando, acabem pagando pelos serviços e comprando os serviços. Então, se você que tem poder aquisitivo não se junta a esse lado que adquire, não se junta a esse lado que paga os serviços, você não está nem colaborando com a ideia de que a pirataria vai ter um impacto positivo. Você nem está colaborando com as estatísticas para esse estudo, né? Porque esses estudos estão falando justamente que uma pessoa como você, que tem poder aquisitivo, vai ser impactado pela pirataria e vai adquirir o produto original. Então, se você tem dinheiro para pagar a assinatura das coisas que você consome e você prefere consumir pirata e não pagar com a alegação de que você está ajudando a indústria, isso não faz o menor sentido. Agora, eu acredito que é uma coisa negativa que a empresa precise lucrar milionariamente para poder continuar produzindo. Consumir os produtos originais, oficiais, dar o seu dinheiro, como eu estou defendendo aqui que você faça. No caso de apoiar diretamente os produtores, faz com que mais coisas sejam produzidas e novas temporadas sejam lançadas. E no caso de apoiar os distribuidores no Brasil, faz com que novos produtos sejam licenciados aqui e chegue legenda de qualidade, dublagem de qualidade, etc. Apesar disso, é bom ter consciência, só para ter consciência mesmo, de que aquele anime que é cancelado porque não deu lucro suficiente, não é porque fracassou completamente. Não é porque não deu para pagar as equipes. A gente sabe que essas coisas têm um custo de produção relativamente alto. Porém, a necessidade de lucro é muito maior do que isso, porque o sistema capitalista, o qual eu critico, funciona dessa forma. Ou seja, não basta as coisas lucrarem o suficiente para se pagarem. Elas têm que dar lucro em excesso. E isso é uma coisa ruim. Mas como eu quero consumir esses produtos e eu vivo dentro desse sistema, queira eu ou não, a única coisa que eu posso fazer é contribuir com o meu suado dinheirinho para essas empresas ficarem milionárias e produzir os animes para que eu possa assistir. Por mais que essa demanda frenética cada vez maior por novos produtos façam surgir umas coisas de qualidade muito duvidosa, muitas coisas boas acabam também sendo produzidas por causa desse dinheiro que é injetado e dessa demanda que faz com que a indústria compre mais ideias e bons artistas tenham suas ideias compradas também. Ou seja, tem o lado bom e o ruim, vem a porcaria e vem as coisas boas também nesse balaio de superprodução em massa financiada aí com o nosso dinheiro. É isso, galera. Já tô esperando os comentários aí dizendo que a esquerda é ilegal. Enfim, eu não falo sobre política no canal, mas isso não é política, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com política. Isso foi um esclarecimento para vocês terem embasamento sobre o que vocês estão falando. Seja lá o que for que você acredite, eu tô dando embasamento para todo mundo, de todos os lados. Tô dando embasamento para quem defende o que a Crunchyroll tá fazendo e tô dando embasamento também para quem defende o livre mercado. Tô dando embasamento para você que acha que tem que socializar para as pessoas que não têm condições de pagar. Enfim, gente, eu vou deixar aí os links das referências de tudo que eu tô falando aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.